Eu sei, você usa GPT, Cloud e Google para fazer seus documentos. Faça isso, mas faça da melhor forma. Sabe aquela situação? Você tá lá super focado usando sua ferramenta de IA preferida, talvez até no plano pago, e do nada, pá, bloqueado por excesso de mensagens. Dá uma raiva, né? A gente pensa, ué, mas eu tô pagando, não era para ser ilimitado? Pois é, hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece. É exatamente essa a sensação. Parece que você bateu numa parede invisível bem no meio do seu trabalho. E fica aquela pulga atrás da orelha. Por quê? Se a tecnologia parece tão mágica, quase infinita, por que ela tem esses limites tão mundanos, digamos assim? E aqui já vai o spoiler, a resposta curta e grossa que quebra um grande mito. Nenhuma inteligência artificial é ilimitada. Pelo menos não por enquanto. E olha, existem motivos bem concretos para isso, tanto na parte da tecnologia quanto na estratégia de negócio por trás de tudo. Para a gente começar a entender essa história, a gente precisa dar uma espiada nos bastidores, sabe? Por trás de cada resposta genial e super rápida que a IA te dá, tem uma operação gigantesca, com custos, assim, astronômicos. E é por isso que o tal do ilimitado é, na prática, inviável. Basicamente, esses custos se apoiam em 3 pilares gigantes. Primeiro, GPUs. São aquelas placas de processamento superpotentes. Empresas como a NVIDIA estão vendendo isso a rodo, porque sem elas a IA nem roda. Segundo, energia. Muita energia. Imagina manter todos aqueles servidores ligados e resfriados o tempo todo. A conta de luz é assustadora. E por último, a infraestrutura. Estamos falando de data centers, que são prédios inteiros, caríssimos de construir e de manter. Então, com esses custos absurdos na mesa, as empresas precisam ser estratégicas. Os limites que a gente encontra não são só uma questão técnica. Não, eles são uma decisão de negócio super importante para que essas plataformas consigam sobreviver e, claro, crescer. E olha só, esses limites têm basicamente 4 missões. A primeira, claro, é manter a margem de lucro, né? Equilibrar o custo com o preço que a gente paga. A segunda é garantir um uso justo para que uma pessoa só não use todos os recursos e deixe os outros na mão. Terceiro é para evitar abusos na rede e por último tem o upsell, que é aquela forcinha para a gente sair do plano gratuito e ir para o pago ou de um plano pago para um mais caro ainda. E aqui está o pulo do gato do modelo de negócio deles. Pensa assim, tem 2 mundos. A versão web, que é a que a maioria de nós usa no dia a dia, é tipo uma degustação. A empresa assume o risco, o custo, para te mostrar o que a ferramenta faz. Agora, o dinheiro de verdade, o lucro pesado, vem da versão API. Essa é para desenvolvedores e grandes empresas. Lá, quem paga a conta do processamento, que é medido em tokens, é o cliente. Então, o nosso plano mensal é só a porta de entrada. O jogo de gente grande está nas APIs. Beleza, acho que a teoria ficou clara. Mas e na prática? Como é que esses limites aparecem no nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada em como as principais plataformas do mercado fazem isso. Vamos pegar o ChatGPT, por exemplo. Mesmo se você paga o plano Plus, existe um teto. É algo em torno de 160 mensagens com o modelo mais top, o GPT-4o, a cada 3 horas. E o que acontece quando você bate nesse limite? Tanto no plano grátis quanto no pago, ele te joga para um modelo mais simples, um mini. A grande sacada é que a diferença não é ter um modelo exclusivo, mas sim quanto acesso você tem ao modelo mais potente. Agora, no Google Gemini, a lógica é bem parecida. A quantidade de comandos que você pode dar por dia aumenta muito dependendo do plano que você paga. Quem está no plano Ultra, por exemplo, tem um limite bem maior do que quem está no Plus. É o jeito que eles encontraram de separar os usuários e justificar o preço de cada plano. E é importante saber disso, porque é dentro desses limites que nossos agentes como a Sofia, o Wu e o Harvey operam. Eles foram desenhados para trabalhar de forma eficiente dentro dessas regras. E não é só o número de comandos, viu? O Gemini também limita outras coisas. Por exemplo, a janela de contexto, que é tipo a memória de curto prazo da IA na conversa, vai de 32 mil tokens no plano grátis para 1 milhão nos planos mais caros. A mesma coisa com a criação de imagens, que pode pular de 20 por dia para mais de 1000. É uma diferença brutal. Já o Cloud, da Anthropic, é um pouquinho mais misterioso com os números exatos, mas a regra é clara. Eles dizem oficialmente que o plano Pro oferece pelo menos 5 vezes mais uso que o gratuito. A grande vantagem é em horários de pico, ou seja, quem paga fura a fila e tem mais gás para usar. Mas o limite, mesmo que não seja tão explícito, continua lá. Ok, deu para entender, né? Os limites existem e não vão sumir tão cedo. A grande questão é como a gente pode ser mais inteligente e trabalhar bem mesmo com eles. É exatamente aqui que entra a otimização e é sobre isso que a gente vai falar agora.
Existem 3 dicas de ouro para otimizar o uso. A primeira, comece novas conversas com frequência. Sabe aquele chat gigante que já tá rolando há dias? Ele consome muita memória e recurso. Mudou de assunto? Começa um chat novo. Segunda dica, use o modelo certo para a tarefa certa. E a terceira, que parece óbvia, mas muita gente esquece, conheça os limites do seu plano. Leia as regrinhas. E essa segunda dica é super importante. Pensa comigo. Para corrigir um e-mail rapidinho ou organizar uma lista, você não precisa do modelo mais poderoso e caro do universo. Modelos mais leves, como o Gemini Flash ou o Cloud Haiku, são mais rápidos, gastam menos e resolvem essas tarefas simples numa boa. Assim, você guarda seu acesso aos modelos mais parrudos para quando o trabalho for realmente complexo. Pra gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se a gente olhasse para esses limites não só como algo chato, mas como um incentivo? Será que eles não nos forçam a ser mais criativos e eficientes? A pensar melhor no que a gente pede, a escolher a ferramenta certa e, no final das contas, a usar essa tecnologia incrível de um jeito mais inteligente? É uma boa pergunta, né? Essa é a filosofia por trás dos nossos agentes. Usar os recursos de forma inteligente e direta. Aproveitando o melhor das interfaces de chat sem precisar dos custos elevados de APIs. Essa automação com supervisão humana direta, que a gente chama de agentificação, permite que o operador final tenha o controle total. Para saber mais, entre em contato com a gente pelos nossos canais em www.praxistas.com.br. Não basta ser uma IA cara, precisamos ser uma IA barata. Certifique seu departamento conosco agora mesmo.